bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Carolina Lehmann, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 25 de novembro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, a semana foi fraca de indicadores econômicos, com destaque para a divulgação das leituras preliminares dos PMIs de novembro, que vieram melhores do que o esperado. Além disso, os agentes acompanharam a formação do gabinete de Trump, avaliando sua futura política econômica sobre a economia global. Jerome Powell, presidente do Fed, declarou que a economia não está enviando nenhum sinal de que precisa ter pressa para reduzir as taxas. Falas de demais dirigentes da instituição alertaram quanto à possibilidade de estagnação do processo de desinflação, bem como do ritmo de cortes de taxas do Fed diminuir. Na zona do euro, foram divulgadas mais cedo as prévias dos PMIs de novembro, que decepcionaram, reforçando os desafios enfrentados pelas economias do bloco. O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luiz de Guindos, destacou que os elevados níveis da dívida soberana podem limitar a capacidade dos governos de enfrentar desafios econômicos de longo prazo, resultando em um crescimento econômico reduzido. Na China, de acordo com o noticiário, os consultores do governo estariam recomendando que seja mantida uma meta de crescimento econômico de cerca de 5% para o próximo ano, pressionando por um estímulo fiscal mais forte para mitigar o impacto dos aumentos tarifários esperados sobre as exportações pelos Estados Unidos. No campo geopolítico, a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia ganhou novos desdobramentos após um ataque significativo da Rússia à Ucrânia, seguido pela autorização dos Estados Unidos para o uso de mísseis americanos em território russo. Em resposta, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto que autoriza o uso de ataques nucleares caso o território russo seja alvo de ofensivas. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, na terça-feira, a ata de reunião do FONC deve detalhar como os membros do Fed estão encarando os dados resilientes de atividade, inflação e emprego e como isso pode influenciar as decisões futuras, enquanto o mercado continua na dúvida entre um corte de 25 pontos base ou uma pausa no ciclo em dezembro. O feriado de Ação de Graças na quinta-feira fará com que todos os indicadores sejam divulgados na quarta. A segunda leitura do PIB, juntamente com a renda e os gastos pessoais, deve ratificar a força da atividade americana. O índice de preço sobre consumo pessoal, favorito do Fed para decisões de política monetária, pode mostrar uma aceleração marginal nas passagens anuais, tanto do índice cheio quanto do núcleo. Na zona do euro, a leitura preliminar do CPI de novembro pode mostrar queda dos preços ante outubro, o que deve favorecer ainda mais a força do dólar contra o euro devido à assimetria de políticas monetárias entre o Fed e o Banco Central Europeu. No campo geopolítico, o receio de que a guerra entre Rússia e Ucrânia possa entrar em uma nova escalada envolvendo armamentos mais destrutivos deve continuar impactando os mercados em alguns movimentos defensivos, como ouro e treasuries. Assim, apesar da bateria de dados americanos ainda mostrar uma economia resiliente, acreditamos que os ativos já tenham sido bem precificados até agora, necessitando de novidades mais contundentes para atingir novos patamares. A força da economia americana deve favorecer as bolsas do país e o dólar contra moedas principais, enquanto os riscos geopolíticos podem prejudicar as divisas emergentes. E no Brasil, como foi a semana? Em evento recente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o ideal é que o pacote fiscal discutido pelo governo federal neste momento se concentre especificamente na questão do corte de gastos e que novas medidas focadas na ampliação de receitas podem dificultar o processo de melhora da percepção dos agentes com a política fiscal brasileira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que a equipe econômica apresentará ao presidente da República nesta segunda-feira, 25/11, a proposta das medidas de ajuste fiscal. Esse pacote inclui um acordo com o Ministério da Defesa, que deve resultar em uma economia anual de aproximadamente 2 bilhões de reais. No mais, Haddad não confirmou se o impacto do pacote fiscal seria em torno de 70 bilhões de reais, mas citou que será suficiente para reforçar o arcabouço fiscal. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou na última quinta-feira, 21 de novembro, o pagamento de 20 bilhões de reais em dividendos extraordinários aos acionistas, algo que ajudará o governo na busca pela meta fiscal, dado que cerca de 7,3 bilhões de reais serão destinados à União. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Dentre os principais indicadores da semana, dados de inflação como o IPCA-15 e o IGPM de novembro e de mercado de trabalho como o CAGED de outubro serão os destaques. Internamente, os investidores seguem na expectativa pelo anúncio do pacote de revisão de gastos, que deve ser detalhado oficialmente pela equipe econômica após a reunião do G20 no Rio de Janeiro.
Se as informações veiculadas à imprensa forem confirmadas, indicando que o montante pode chegar em 70 bilhões de reais em 2 anos, além da inclusão de despesas relativas ao salário mínimo nas regras do arcabouço fiscal, isso tende a alimentar uma perspectiva positiva para o movimento dos ativos locais na semana. Outro tema fiscal que será debatido na semana será a divulgação do último relatório bimestral de receitas e despesas. O documento deverá ratificar a possibilidade de cumprimento da meta primária fiscal em 2024. Nesse contexto, apesar de algumas incertezas no âmbito externo, o avanço das questões fiscais locais pode trazer alívio para os ativos, com o dólar se valorizando frente ao real, a curva de juros devolvendo prêmios, especialmente nos vértices médios e longos, e o Ibovespa se valorizando, acompanhando a melhora no ambiente para os negócios domésticos. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Com a contínua expectativa de alta da Selic e sua manutenção em patamares elevados ao longo do próximo ano, estratégias de CDI e crédito privado CDI se mantêm altamente atrativas e serão importantes aliadas para o atingimento da meta atuarial de 2025. Nessas estratégias, destacamos o fundo BB Perfil, com enquadramento no artigo 73A, e o JGP Equilíbrio 30, com enquadramento no artigo 75B. Além disso, os fundos de vértice atingiram patamares próximos a IPCA mais 7% ao ano, o que também reflete grande oportunidade no mercado de renda fixa doméstica, com total alinhamento à meta atuarial. Falando de renda variável, reforçamos o potencial das bolsas internacionais, com ênfase para bolsas americanas. Os movimentos que já eram positivos tornam-se ainda mais promissores no cenário de queda de juros e com a receptividade do mercado à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Explorando essas estratégias, fundos como o BB Bolsas Globais Ativo e o BB Ações Tecnologia BDR possuem potencial de excelente performance atrelado às bolsas internacionais, além de proteção cambial, dado o atual patamar elevado do dólar americano. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.